Oi! Hoje eu vou continuar aqui compartilhando com vocês mais sobre o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. No segundo capítulo, a autora, que é a Joanna Weaver, ela fala que ainda que Marta tivesse sido a primeira pessoa a perguntar para Jesus: Senhor, não te importas? Definitivamente ela não foi a última. Todos nós muitas vezes sentimos solidão, frustração, exclusão, um ressentimento. Ela experimentou alguns desses sentimentos na cozinha naquela tarde em Betânia, porque ela estava fazendo todo o trabalho pelos outros quando ninguém parecia notar ou se importar com ela. O problema aqui, ele acaba se tornando óbvio. Marta, ela está realizando todo o trabalho, enquanto Maria está recebendo toda a glória. Na visão dela, isso não é certo. Pelo menos é o que ela acha, né? E muitas vezes eu consigo entender como ela se sente. A autora, ela fala que parte dela gostaria que Jesus tivesse dito: ai, Marta, desculpa, como que a gente é insensível? Vem, Maria, vamos lá, rapazes, vamos lá fazer e dar uma ajuda para Marta. Era isso que Marta queria. Talvez é o que eu desejo quando eu me sinto sobrecarregada. Eu gostaria de ouvir palavras suaves, palavras serenas e muita ajuda. Eu quero que cada um carregue as suas próprias cargas, mas talvez na nossa visão a gente deseje que a vida seja justa aos nossos próprios olhos. E aí ela apresenta os 3 Ds da destruição: a distração, do desânimo e da dúvida, que um geralmente puxa o outro. Se a gente tá excessivamente preocupada e atolada nas nossas obrigações, há boas chances dos nossos corações não ouvirem o chamado do nosso Salvador. Quando a gente está distraída, o desânimo, ele tá bem pertinho da gente. O cansaço, ele vai se aproximando, enquanto a vida, ela nos subjuga. Ele nos leva a dizer e fazer coisas que muitas vezes a gente nem imaginou. O desânimo, ele acaba com as nossas perspectivas, ele acaba com as nossas defesas. E embora tenhamos feito grandes obras para Deus, o desânimo, ele nos diz que nós somos inúteis e que nós estamos sem esperança e abandonadas. Quando nós estamos distraídas e desanimadas, cansadas e sobrecarregadas, não há lugar melhor para se ir do que para os braços do Pai. Somente Ele sabe aquilo que a gente precisa. A orientação dela é para nós buscarmos ao Senhor e permitir que Ele dissipe todo o desânimo. Quando a gente faz isso, a gente encontra cura para o nosso coração ferido, mesmo se a dúvida acabar sendo inevitável. Ela coloca 5 coisas para nos ajudarem. A primeira coisa: parar às vezes para descansar. O segundo é adquirir um novo ponto de vista. O terceiro é ter paciência. O quarto é entrar em contato com as pessoas, conectar com as pessoas. E o quinto é ligar o cronômetro, de você definir os períodos que você vai fazer cada coisa e cumprir aquilo. Ela gostaria de saber como o Pai se sente quando pensamos o pior a respeito dele em vez do melhor. Será que o plano de Deus, ele fica ferido quando eu questiono o amor de Deus? O que será que ele pensa quando a gente faz esse tipo de coisa? Não é preciso uma tragédia para a gente duvidar do amor de Deus. A dúvida, ela geralmente vem crescendo devagar dentro de nós. E ela é traiçoeira e ela é muito perigosa. Ela acontece quando os nossos desejos, eles não se realizam, quando as nossas necessidades são ignoradas, ou ainda quando nós, muito parecidas com Marta, estamos presas fazendo o trabalho sujo enquanto tem gente se divertindo. A dúvida em si mesma, ela não é pecado. É simplesmente um pensamento ou um sentimento que surge quase que de forma involuntária. Mas quando a gente permite que ela se aloje no nosso coração por tempo suficiente, ela usa o exemplo de uma semente de morango quando prende no meio do dente. Eu penso em alguma coisa que fica ali presa. Aquela pequena dúvida, ela pode se tornar um grande problema. Quando nós não cremos mais na bondade de Deus, quando a gente não confia mais no cuidado dele, a gente acaba se esquivando do amor que nós precisamos para viver. Nós precisamos saber. A gente geralmente costuma falar pra gente mesma. Deus responde suavemente, ele fala assim: não, você não precisa saber.
Você precisa só de confiar. Deus, ele não fica intimidado diante das nossas dúvidas, das nossas perguntas, dos nossos medos e mesmo das nossas frustrações. Ele deseja apenas que a gente confie que o amor dele é suficiente, chegando ao momento em que a gente consiga falar para Deus aquilo que a gente está pensando e sentindo. Em vez de Marta permitir que as dúvidas dela aumentassem, ela pegou a sua preocupação, ela pegou os seus temores e ela foi lá falar com Jesus. Nós podemos apresentar a Jesus as nossas necessidades a qualquer hora, em qualquer lugar, porque Jesus, ele realmente se preocupa com as nossas inquietações. Jesus, ele nos ama o suficiente para nos confrontar quando a nossa atitude está errada. Ela coloca o quanto ela ama a compaixão de Jesus nessa história. Ele vê a situação de Marta, ele compreende a queixa dela, mas ele amava a Marta demais para dar o que ela desejava. Em vez disso, ele dá o que ela precisava. Ele faz um convite para ela se aproximar dele. De braços abertos, ele convida uma mulher agitada a deixar as suas inquietações e encontrar somente refúgio nele. Quando você tiver perguntas, não há lugar melhor para você ir do que para os braços daquele que tem as respostas para você. Deus, ele se tornou como um de nós para poder, quando a gente perguntar assim, Senhor, mas o Senhor não se importa? Para que a gente não tenha dúvida. Ele se tornou um de nós para demonstrar todo esse amor e para mostrar o quanto ele se importa conosco. Descanse na certeza de que Deus vai te responder, de que ele quer revelar para você todo o amor dele. Porém, você não vai encontrar ele lutando contra Deus. Você não vai encontrar Deus se você exigir um tratamento justo. Não, você vai o achar quando você se sentar aos pés dele e lembrar de quem ele é. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco, ele é Deus que abriu mão da sua glória para vir à terra e morrer por mim e por você. Eu espero que você possa meditar nessas palavras e que elas façam diferença na sua vida. Até o próximo capítulo.